Amém. Vamos chegando, vamos voltando. Voltem todos, voltem todos. Olívia, você é demais, Olívia. Até na hora que retorna a live, a Olívia é a primeira a voltar. Deus abençoe. Voltem todos, voltem todos. Deixa eu dar um tempinho para todo mundo voltar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cadê o pastor Alexandre? Voltou? Voltou. Deu tempo de ele tomar um cafezinho também. Aleluia. Amém, 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 amém. Então, ó, o café. Então, falando de conhecimento, falando de planejamento, falando de disciplina, eu quero dar um exemplo de novo do nosso irmão Hélio e de sua esposa Gil. E eu vou falar com permissão deles. Mandei mensagem para eles dois hoje de manhã, dizendo que os citaria durante esse estudo. Enfim. Hélio é um profissional autônomo, é um grande regente, um grande maestro, um homem que estudou, um homem que se preparou, um homem que tem conhecimento no que faz, como poucos que eu conheço na área. E Gil é uma profissional da área de saúde, trabalha numa clínica conhecida, reconhecida, lá em João Pessoa. Trabalha na área de enfermagem dessa clínica. Mas Gil, apesar de toda a sua qualidade, de todo o seu talento, de sua carteira assinada, Gil está longe de receber o salário de uma promotora de justiça, de uma juíza de direito, de um procurador da República, de uma médica, algo parecido. Mas, maravilhosamente, e para a glória de Deus, eles têm um conhecimento, planejamento e disciplina fantásticos. Eu quero dar esse testemunho e vou dizer por quê. Eles têm uma moto quitada, eles têm um carro que está perto de terminar o financiamento, pelo aquilo que Hélio contou para mim um tempo atrás. Todos os anos, eles saem de férias por 30 dias e moram num apartamento muito legal. Estivemos lá, o pastor Fabiano, o pastor Alexandre e eu. Não me lembro se o pastor Alexandre estava comigo, o pastor Fabiano estava com certeza. Você estava comigo, Alexandre, no dia que a gente foi lá na casa de Hélio? Sorvetinho de morango. Hã? Sorvetinho de morango. Isso, tomamos lá um mousse de morango, algo maravilhoso. Um apartamento muito legal, muito legal. Tudo muito bonito, muito bem organizado. Hélio, por conta do seu trabalho, tem um computador que dificilmente você tem em sua casa. É um computador extremamente potente, porque ele precisa daquilo para o que ele faz, de música e de tudo mais. Um tecladão arrumadaço, profissional, e glória a Deus por isso. Ele é um profissional autônomo que está sofrendo nesse momento, como todos os profissionais autônomos do Brasil estão sofrendo por essa crise causada por essa pandemia aí que tem assolado o mundo inteiro. E ainda assim, eles dois conseguem ter essa vida que eles têm. Eles trabalham e pagam, por exemplo, o ano inteiro, 11 meses, planejando, trabalhando e pagando por suas férias. E todos os anos eles saem de férias. E dessa última vez, eu espero que todas as férias dele continuem passando aqui pela Bahia, que possam estar aqui conosco, como estiveram em janeiro último. Espero que continue dessa forma, espero que continue assim. Cachorro latindo em algum lugar, é o quê? É um cachorro latindo aí? Enfim. Na rua. Na rua? Meu Deus do céu. Então, peraí, deixa eu tirar vocês da tela aqui. Quando o cachorro parar de latir, eu trago vocês de volta. Todos os anos eles trabalham 11 meses, planejando as suas férias e pagando as suas férias. E espero que todos os anos continuem passando aqui pela Bahia
Da última vez, eles saíram de lá da Paraíba e entraram aqui pela Bahia, foram para a Chapada Diamantina, para o extremo sul, Arraial da Ajuda, Porto Seguro, subiram, passaram alguns dias conosco aqui em Ilhéus, depois foram para Morro de São Paulo, que quem não conhece precisa conhecer, é um sonho de paraíso baiano aqui, e depois foram, ficaram alguns dias mais em Salvador, até que retornaram para João Pessoa e conseguem e seguem na vida deles. Então, esse exemplo de conhecimento de quem são e o que fazem, da sua própria realidade de vida, esse planejamento que eles têm e essa disciplina na vida deles, é para mim testemunho, é para mim um exemplo, é para mim uma inspiração. Então, eu quero dizer isso para vocês e quero dizer isso diretamente para os dois, tanto para Hélio quanto para Gil. Vocês são para mim um testemunho e uma inspiração. E glória a Deus por isso. Porque não é por uma questão de facilidade, não é por uma questão de possibilidade, é uma questão de conhecimento, de planejamento e de disciplina. Mesmo para Davi, o rei Davi, foi difícil deixar tudo pronto para que Salomão, seu filho, construísse o templo. E aí eu quero usar um segundo texto bíblico. Já usamos a Gênesis 42 para trazer esses três conceitos de conhecimento revelado, de planejamento e de disciplina. Agora eu quero usar um segundo texto que está em 1 Crônicas, ou melhor, 1 Crônicas, primeiro livro das crônicas dos reis de Israel e de Judá. 1 Crônicas, capítulo 22. Amém? 1 Crônicas, capítulo 22. Vou deixar fixado aí também o texto. 1 Crônicas, capítulo 22. Porque a gente pode, às vezes, pensar o seguinte: para alguém que ganha muito, para alguém que tem muito patrimônio, para alguém que tem muito dinheiro, é fácil, com o conhecimento que tem, fazer planejamento, é fácil, planejando, conseguir ter disciplina para se provisionar de alguma forma. Mas eu dando o exemplo aí de Hélio e de Gil, eu estou mostrando com isso que não é só uma questão de capacidade financeira, não é só uma questão de um grande salário, não é só uma questão de uma grande, aspas, profissão. E coloque isso na sua cabeça, coloque isso no seu coração. A sua profissão é grande, qualquer que seja ela. Aquilo que você faz é importante, qualquer que seja a coisa que você faz. Aquilo que você realiza tem valor, qualquer que seja o seu trabalho, qualquer que seja o seu serviço, tem valor e é de suma importância para a glória de Deus e na presença do Senhor. Então não é só uma questão de ter muito ou ter menos, ter muito ou não ter nada, ganhar muito ou ganhar pouco. A questão é de conhecimento, planejamento e disciplina. Porque mesmo para Davi, sendo rei, foi difícil. Olha aí o que está em 1 Crônicas 22. No versículo 1 está assim escrito: Então Davi disse: Este será o lugar do templo do Senhor Deus e o lugar do altar para os holocaustos de Israel. 1 Crônicas 22. Versículo 2 agora. Davi deu ordem para reunir os estrangeiros que viviam em Israel e os encarregou de preparar as pedras cortadas para a construção do templo de Deus. Davi providenciou grandes quantidades de ferro para os pregos necessários para as portas e suas dobradiças e deu tanto bronze que não se podia pesar. Também providenciou inúmeras toras de cedro, pois os homens de Tiro e Sidom lhe haviam trazido grandes quantidades dessa madeira. Disse Davi: meu filho Salomão ainda é jovem e inexperiente, uma vez que o templo do Senhor deve ser edificado magnificamente, ou deve ser um edifício magnífico, famoso e glorioso por todo o mundo, começarei desde já
a fazer os preparativos, conhecimento, planejamento e disciplina. Assim, antes da sua morte, Davi juntou grandes quantidades de materiais para a construção. Aí você pode dizer assim, era um rei, era fácil fazer tudo isso. Mas olha só o que Davi fala a Salomão, seu filho, no versículo 6. Então mandou chamar seu filho Salomão. Ele ordenou que construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. E disse-lhe, versículo 7, meu filho, eu quis construir um templo em honra ao nome do Senhor meu Deus, mas o Senhor me disse, você matou muitos homens nas batalhas em que lutou. Derramou muito sangue diante de mim, por isso não será você quem construirá um templo em honra ao meu nome. Falamos um pouco disso em outros textos semana passada, falando de Isaías com o rei Ezequias e falando de Natã com o rei Davi, e que Deus não permitiu que ele construísse o templo, porque era um homem de sangue, e o Senhor permitiria então que um dos seus filhos, Salomão no caso, construísse o templo. Versículo 9, contudo você terá um filho que será um homem de paz. Darei a ele descanso dos seus inimigos de todas as terras vizinhas. Seu nome será Salomão, e darei paz e tranquilidade a Israel durante seu reinado. Ele construirá um templo em honra do meu nome. Ele será meu filho e eu serei seu pai. E eu estabelecerei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Aí Davi, no versículo 11, continua falando com o filho. E ele diz, agora, meu filho, que o Senhor seja com você. Ele dê êxito na construção do templo do Senhor, seu Deus, exatamente como ele prometeu a seu respeito. E que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento para que você obedeça a lei do Senhor, seu Deus, ao governar Israel. Você terá êxito se for cuidadoso em obedecer aos decretos e estatutos que o Senhor ordenou a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime. Arduamente, em algumas versões, com grande dificuldade, providenciei os materiais para a construção do templo do Senhor. E olhe o que com grande dificuldade, mas com conhecimento, planejamento e disciplina, Davi conseguiu. 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, e tanto ferro e bronze que não se pode pesar. Também juntei madeira e pedra, embora talvez você precise providenciar mais. Você tem muitos trabalhadores habilidosos, cortadores de pedra, pedreiros, carpinteiros, artesãos de todo tipo, peritos nos trabalhos com ouro, prata, bronze e ferro. Agora, comece a obra e que o Senhor esteja com você. Apesar de ser um rei, para Davi foi difícil. Apesar de ser um rei, para Davi foi complicado. Tendo conhecimento de que um templo deveria ser edificado. Tendo se planejado para preparar todos aqueles materiais e tendo a disciplina para prover tudo aquilo que era necessário para que Salomão construísse o templo, Davi disse que trabalhou arduamente. Davi disse que foi muito difícil, foi extremamente trabalhoso. Então não é uma questão de condição social, não é uma questão de condição econômica, uma questão de conhecimento dado por Deus, de planejamento e disciplina, para então se conseguir realizar alguma coisa. E repito, carreguei por muito tempo um grande arrependimento de que com o conhecimento que tinha, apesar dele, com o planejamento que tinha, apesar dele, tinha pouca disciplina para provisionar algo adiante. E passados 7 anos, depois daqueles 9 meses de grande abundância em 2009, passamos por 9 meses de grande luta e dificuldade em 2016. E vivendo de um milagre de outro, que é maravilhoso, mas a questão aí é que os milagres às vezes demoram de chegar, ou os milagres, como sendo algo providenciado por Deus, só chegam na hora que Deus quer. A questão é como passamos em meio a isso. E em setembro do ano passado, depois de vermos outros tantos milagres, mudamos a igreja lá do Savoia para o Pontal, e foi algo assim milagroso para adaptarmos, só para adaptarmos o templo para que a igreja pudesse funcionar.
foram mais de 12 mil reais, dinheiro que não tínhamos, mas Deus fez milagres. Eu parcelei algumas coisas em cartão de crédito, usei limite de conta para outras coisas e Deus providenciou os recursos. Em menos de 6 meses conseguimos quitar tudo aquilo que gastamos para adaptar o imóvel que hoje funciona e é o templo da nossa igreja, da nossa congregação, da nossa Assembleia de Santos aqui em Ilhéus, milagrosamente. E depois aqui, nós que temos um verão muito forte, né? A Bahia é quase verão, o ano inteiro, conseguimos forrar a toda a área do templo, estamos falando de 200 metros quadrados que conseguimos forrar todo com material chamado de isocrio, que é antitérmico, antifogo, anti-umidade, e foi um outro desafio enorme e conseguimos quitar tudo aquilo. E depois condicionamos o ambiente, colocamos ar-condicionado tanto nas salas do departamento infantil quanto na área do santuário, as pessoas envolvidas, ofertando, abençoando e também rapidamente conseguimos fazer aquilo para a glória de Deus. Mas apesar de todo o meu conhecimento e toda a minha experiência como gestor de igreja, que também é uma função minha, não é uma profissão, por assim dizer, mas é uma atuação minha, apesar de todo esse conhecimento, apesar de todo o planejamento, ainda faltava disciplina para certas coisas, e isso nos colocava em certas situações complicadas por vezes. Eu passei a vida inteira, minha vida adulta inteira, colocando pesos a essas três coisas. E ouvindo de Deus e orando a Deus acerca disso, que foi uma inspiração de Deus através da vida do nosso irmão Hélio, para que pudéssemos chegar a esse estudo, eu sempre dei pesos a essas três coisas e nunca tinha associado elas à palavra, ou a esse momento de José em Gênesis 41, ou esse momento de Davi em 1 Crônicas 22. Mas na minha vida, é como se conhecimento ocupasse 50% de mim, 40% de mim era planejamento e só 10%, ou talvez até menos do que isso, era disciplina. Em uma série de coisas. Eu sou disciplinado para uma série de coisas, mas para outras não. E repito, em setembro do ano passado, me deu um estalo. Quando eu viajei com o pastor Fabiano e com o pastor Alexandre, no nosso retiro de pastores, me deu um estalo, por assim dizer, como a gente fala normalmente. Não sei se no seu estado, na sua cidade você fala isso, mas aqui na Bahia a gente fala, meu Deus, estalo. Uma coisa despertou, uma luz acendeu. E em meio a isso aconteceu um outro milagre. E que me fez mudar também a forma de pensar. E eu passei a mudar esse peso dessas três coisas na minha vida. Hoje eu posso dizer tranquilamente que o conhecimento que eu tenho já é suficiente para eu seguir, mas eu ainda quero mais conhecimento. Mas ele não ocupa mais 50% da minha vida. Ele ocupa no máximo 30%. Eu diminuí de 50% para 30%, para somando esses 30% de conhecimento aquilo que eu já adquiri. O planejamento eu posso diminuir um pouquinho já, porque algumas engrenagens já funcionam tão bem, as coisas já acontecem tão bem, e algumas naturalmente, que eu posso tirar um pouquinho desse percentual, um pouquinho desse peso do planejamento de 40%, eu posso trazer para a coisa de 30% também. E hoje, fácil, 40% da minha vida é disciplina, inclusive econômica, inclusive financeira, para que eu possa sobreviver aos anos de vacas magras, para que eu possa passar pelos momentos de vagens mirradas e ter, de alguma forma, algumas noites de sono tranquilas. Mas isso exige, repito, como foi para José, como foi para Davi, isso vai exigir de mim e de você conhecimento, planejamento e disciplina. E aí eu quero lançar para você essa autoavaliação, em forma de pergunta. E uma primeira pergunta que eu quero fazer para você. Ainda temos um outro texto, que também em 1 Crônica, só no capítulo 29.
Mas você consegue identificar, nesse tempo que você está me ouvindo aí, nesses textos que nós passamos, você consegue identificar em você essas três coisas? Você consegue identificar na sua vida essas três coisas? Conhecimento, planejamento e disciplina? Se a resposta for não, fique nela aí. Se a resposta for sim, se você consegue identificar essas três coisas, escreva aí ou pense aí que proporção ela tem. Cada uma dessas três coisas tem na sua vida. A primeira pergunta é: você reconhece em você a existência de conhecimento, planejamento e disciplina? Se a resposta for sim, qual proporção cada uma dessas coisas ocupa na sua vida? Eu falei que na minha vida eu era 50% conhecimento, 40% planejamento e 10% disciplina. Hoje eu sou 20 ou 30, mas eu acho que 20% é um bom número, 20% de conhecimento, 30% de planejamento e pelo menos uns 50% de disciplina, ou algo variando em torno disso. Reconheço em mim as três coisas, mas mudei os valores destas três coisas para enfrentar a vida como pastor, como pai, como filho, como marido, como servo de Deus. E nós estamos focando muito na questão aqui financeira e econômica, de propósito, porque estamos vivendo um momento trágico economicamente e financeiro. E você vai precisar. Você que está me vendo aí agora, ao vivo, ou você que está me vendo e ouvindo aí num outro momento, assistindo essa live pelo Instagram ou pelo nosso canal no YouTube, ela vai ser postada lá e você talvez esteja ouvindo aí por essa live no YouTube ou aqui pelo Instagram, ao vivo ou pouco depois, você vai precisar, passado esse momento, você vai precisar, como nunca, conhecimento, planejamento e disciplina, porque isso tem destruído igrejas, isso tem destruído famílias, isso tem destruído projetos, isso tem destruído sonhos. A falta de conhecimento, a falta de planejamento, a falta de disciplina tem destruído igrejas, tem destruído famílias, tem destruído casamentos, tem destruído sonhos. José não deixou isso acontecer. Davi não deixou isso acontecer. Salomão não deixou isso acontecer. E nós não podemos deixar isso acontecer nas nossas vidas. A Carla está escrevendo aqui, infelizmente, conhecimento 70%, 20% acredito que de planejamento e 10% de disciplina. Gabriela escreveu que o Senhor nos deu o conhecimento necessário para tomar as melhores escolhas, porque consigo ter disciplina, mas ainda me falta mais conhecimento para fazer as melhores escolhas e assim planejar melhor. Então, é um reconhecimento de que existe tanto o conhecimento, quanto o planejamento, quanto a disciplina. Mas a questão é o que a gente faz com isso. O que é que a gente precisa fazer para que isso se torne algo melhor e mais proveitoso nas nossas vidas. Carla está escrevendo de novo, tenho que colocar o meu conhecimento em prática e planejar mais e ter mais disciplina para executar. É isso, é isso. Eu precisei mudar os graus dessas três coisas na minha vida para poder ter algumas noites de sono. E repito, estamos falando isso muito abordando a situação econômica e financeira, mas isso envolve muitas coisas na vida. Muitas outras tantas coisas na vida. Cláudia está dizendo que falta a ela planejamento. Tem o conhecimento, tem a disciplina, mas falta o planejamento. Nós precisamos das três coisas. E depois de termos as três coisas, precisamos definir que percentual dessas três coisas cada um de nós vai ter. Avance algumas páginas na sua Bíblia aí, chegue a 1 Crônicas 29. Já fomos a Gênesis 41, já fomos a Crônicas 22, agora vamos a Crônicas 29.
Vou fixar aqui de novo o comentário. Você que chegou depois, assista a live, a parte da live que você perdeu, tanto da primeira quanto dessa segunda. E caminhamos em 2 textos, agora vamos para o terceiro. Gênesis 41, 1 Crônicas 22, agora vamos para 1 Crônicas 29. Nossa irmã Edilson está dizendo, me enquadro com 20% de conhecimento, 40% de planejamento, 40% de disciplina. Edilson, eu cheguei no seu nível, Edilson. E glória a Deus, meu irmão. Cheguei nessa fórmula, quase mais ou menos isso aí, por conta das experiências de vida. E o irmão Edilson é um homem que tem um testemunho também fantástico, uma história de vida fantástico, tanto ele quanto a esposa, a nossa querida irmã Marilene. Se você conhece Edilson, você sabe o que eu estou dizendo. Se não conhece, conheça melhor. E Edilson tem uma história, um testemunho de vida fantástico, e glória a Deus pela vida deles. Então, em 1 Crônicas 29, a palavra do Senhor diz assim, o rei Davi se voltou, versículo 1, o rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse, meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente, o trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, mas para o Senhor Deus. Usando todos os recursos a meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo de meu Deus. Agora, há ouro, prata, bronze, ferro e madeira suficientes, bem como grandes quantidades de ônix e outras pedras preciosas, joias caras, todo tipo de pedras da melhor qualidade de mármore. E agora, por causa da minha alegria com a construção do templo do meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Davi que já tinha dito lá no 1 Crônicas 22 para Salomão, o quanto tinha sido difícil reunir tudo aquilo, ele agora está dizendo que no final da vida vai até doar aquilo que é do seu tesouro pessoal, aquilo que é da sua vida e bens pessoais. E ele diz, ofereço 105 toneladas de ouro de Ofir, 245 toneladas de prata refinada para revestir as paredes das construções e para os outros trabalhos em ouro e prata serem feitos pelos artesãos. Quem seguirá meu exemplo e entregará hoje ofertas ao Senhor? Então o chefe das famílias, os líderes das tribos, os generais, os capitães e administradores do rei ofertaram voluntariamente para a construção do templo de Deus, entregaram 175 toneladas de ouro, 10.000 peças ou 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze, 3.500 toneladas de ferro. Também contribuíram com pedras preciosas que foram guardadas no tesouro da casa do Senhor sob os cuidados de Jeiel, descendente de Gerson. O povo se alegrou com as ofertas, pois entregou ao Senhor voluntariamente de todo o coração, e o rei Davi também se encheu de alegria. Escrevam a outra coisa aí. A primeira coisa que eu afirmei nesse nosso estudo de hoje foi que tudo começa em Deus. E outra coisa que eu quero que você anote aí, peço que você escreva, tudo também termina em Deus. Tudo aquilo que José fez, tudo aquilo que Davi fez e tudo aquilo que Salomão ia fazer foi maravilhoso. Tudo aquilo que você e eu realizarmos pode ser maravilhoso, mas não vai ter sentido nenhum se não for para a glória de Deus. O que José fez, salvando o Egito da fome e da morte, inspirado por Deus, revelado em conhecimento, ungido por Deus em planejamento, guiado pelo Espírito Santo em disciplina, que fez com que o povo do Egito não morresse de fome, e nenhuma nação ao redor também morresse de fome, perpetuando a própria história do povo de Israel, ao final foi para a glória de Deus. Tudo aquilo que Davi fez, trabalhando arduamente, para levantar todos aqueles recursos, para que ele, impedido de construir o templo, permitisse ou possibilitasse que seu filho Salomão o fizesse, ainda acrescentando, dizendo que Salomão talvez precisasse acrescentar outras coisas, foi difícil. Não é porque era rei, não é porque tinha muito, ou porque tinha pouco. Foi difícil, e é difícil para todos nós, qualquer um de nós, ter conhecimento, planejamento e disciplina, mas ele fez. Revelado do conhecimento do Senhor, planejando aquilo que ia acontecer, se manteve disciplinado até o fim. E aqui em 1 Crônicas 29, vemos outra coisa extraordinária. Aquilo que fazemos com conhecimento revelado de Deus, escreva isso, aquilo que fazemos com conhecimento revelado de Deus vai nos levar a planejar
corretamente na presença do Senhor. E então, na disciplina e com disciplina na presença de Deus, o que fizermos vai ser para a sua glória. Tudo aquilo que fizermos com conhecimento revelado por Deus vai nos levar a um bom planejamento. E ao fim, mantendo a disciplina, tudo será para a glória de Deus. José não fez nada para a glória dele. Davi não fez para a glória dele. Salomão, apesar do homem que se tornou, não fez o templo para a glória dele. Mas o ato ali, o gesto de Davi, dos seus comandantes, dos seus generais, do chefe das famílias, foi tão maravilhoso, foi tão inspirador, que todo o povo resolveu também seguir aquele exemplo. Foi por isso que eu falei e repito. Um exemplo como o de Hélio e Gil, para mim é testemunho e inspiração. Porque não é uma questão de muito ou pouco, de sobra ou de ausência, de fartura ou de necessidade. É uma questão de conhecimento, de planejamento e de disciplina. Você e eu precisamos disso. Você e eu precisamos disso. Não podemos fugir dessa realidade. Amém? Está claro isso aí? Então eu fiz duas perguntas. Se você reconhece em você conhecimento, planejamento e disciplina, e se a resposta é sim, ainda que falte uma coisa ou outra, talvez você diga assim, eu reconheço em mim conhecimento e disciplina, mas me falta planejamento. Ou eu reconheço em mim planejamento e disciplina, mas me falta o conhecimento. Ou eu tenho até disciplina, tenho conhecimento, ou tenho até disciplina, o planejamento, tenho até conhecimento e planejamento, mas não tenho disciplina. Você reconhece as três coisas em você ou falta uma delas, ou duas delas, ou todas elas? E se você tem as três, qual é o percentual disso na sua vida? Porque isso vai definir muitas coisas no seu dia a dia. Isso aí vai definir a presença desses três conceitos e o percentual que cada um deles tem na sua vida vai e pode definir a sua vida. Sem esquecer que tudo isso vem de Deus e tudo isso é para a glória de Deus. Me diga aí, alguns já comentaram. Carla já comentou, Cláudia já comentou, Gabriele já comentou, Edilson já comentou. E, enfim, o que é que você acha disso? O que é que você tem para dizer isso? Você tem algo para dizer nesse sentido? Fala aí para mim. Se você quiser, clica na setinha aí, na carinha. Ah, sim, na carinha aqui, ó. Se você quiser, você clica aí nas duas carinhas aí, parecendo uns emojizinhos. Se você quiser falar alguma coisa, se você quiser apresentar alguma questão nesse sentido ou alguma pergunta, nós temos ainda meia hora para esses momentos de dúvida e de questões, de afirmações, de você colocar a sua posição, de você tirar alguma dúvida, de você falar alguma coisa. Se você quiser, clica aí nos dois bonequinhos, ó. Na parte de baixo da sua tela tem o campo de comentar, tem uma interrogaçãozinha dentro de um retângulozinho, uma setinha apontando meio para cima, meio para o lado, e tem dois rostinhos aí, duas carinhas. E se você clicar aí, você pode solicitar participar dessa nossa conversa. Então, estou aqui à sua disposição. Alguém? Diga aí. Carla está dizendo que parou. Não sei dizer, Carla. Aqui parece-me normal. Inclusive, a Alexandra está acompanhando aqui também. E estamos transmitindo normalmente. Deve ter sido alguma coisa aí no seu aparelho ou na sua internet. A Diana está dizendo aqui, a maior dificuldade é o planejamento e a disciplina para cumprir com o planejamento. É uma possibilidade realmente. Às vezes, temos sim o conhecimento de alguma coisa, o conhecimento de algum
aspecto profissional nas nossas vidas, ou até financeiramente falando, mas não conseguimos planejar muito bem as coisas, e juntando o planejamento à disciplina, uma coisa depende da outra, né? O conhecimento vai nos levar ao planejamento. O planejamento, junto com esse conhecimento, vai exigir de nós disciplina para que tudo então aconteça. Então, uma coisa puxa a outra, acrescenta a outra, soma a outra para o resultado final. Então, precisamos sim ter as três coisas e balancear, definir como essas três coisas vão existir em nós, e daí colhermos o resultado para tanto. Vou chamar aqui nosso irmão Hélio, que nos solicitou aqui aparecer, e glória a Deus por isso. Vamos ver o que é que ele tem, se uma pergunta, se uma questão, se uma dúvida. Dani está falando, preciso melhorar na questão da disciplina. Esse estudo foi benção para mim. Aleluia. O pastor Alexandre está dizendo, até identificamos as três, mas em total desequilíbrio também é possível, pode acontecer de fato. Vamos ver aqui se o nosso irmão Hélio consegue entrar. Hélio, eu te ouço, me ouve? Sim, sim, sim. Eu te Agora ouço, mas não te vejo. ela está um pouco. Peraí, a minha imagem ela tá parada aqui. A minha imagem ela está parada. Pronto, eu estou lhe ouvindo, mas não lhe vejo. Mas todos nós te ouvimos. Se quiser ir falando. Ok. É, no caso do conhecimento, a disciplina, não é? E no caso esse planejamento é algo que eu já tinha na minha vida há muito tempo, né? Porque a gente não só pode levar isso para o lado financeiro, mas sim também pode levar para o lado tanto espiritual como na vida secular, na questão dos seus estudos, né? Então, essa questão da disciplina, eu sempre tive, né? E aí a questão do conhecimento também é algo que eu almejo sempre. E eu tenho que buscar mais. Eu posso colocar aí uma porcentagem na questão dos meus conhecimentos em 20%, né? Então eu preciso aumentar um pouco. A disciplina e o planejamento, 40% aí, certo? 40, Mas 40 isso não é... 40 para disciplina, 40 para planejamento e 20 para conhecimento. Isso. Mas é algo que a gente vai ter que entender que vai exigir de nós um sacrifício. Muitas vezes a gente sacrifica aqui muitas coisas, né? Até hoje mesmo, eu no final de semana, quando a gente não tem culto, eu poderia ir para a praia ou fazer qualquer outras coisas. Mas como eu tenho diversas coisas para fazer, eu já não vou, né? Então eu vejo também muitas pessoas, elas ficam perguntando como é que a gente consegue fazer essas, no caso, essas nossas viagens, né? E aí a gente passa, no caso, a gente passa esse tempo todo, como eu sou mesmo, estou aí. No caso, eu sou autônomo, o Gil também não ganha esse salário todo, mas nós conseguimos fazer esses dias todos fora, fazer todo esse nosso planejamento, né? E isso requer, durante o ano todo, um sacrifício nosso. Então, assim, não é fácil, certo? Mas tudo temos que colocar o nosso Deus, é Ele que nos revela, tudo direitinho, viu, meu irmão? Amém. É isso aí. Glória a Deus por isso. Então, Hélio reconhece aí na vida dele os três conceitos.
tendo aí 20% em conhecimento, 40% em planejamento, 40% em disciplina. E isso tem servido para a vida deles, o que é maravilhoso. Sim. Como eu falei, a minha vida era 50% conhecimento, 40% planejamento, 10% disciplina, e isso me serviu por um tempo. Até que eu me vi na necessidade de mudar esses graus, esses percentuais. Então, é de acordo com a necessidade. Chegou um momento na minha vida que aqueles percentuais, 50, 40, 10, não estavam servindo mais. Então, eu tive que adaptar para isso aí. Hoje, ocupo, repito, coisa de 20 a 30% do meu tempo para conhecimento, algo em torno de 30% do meu tempo para planejamento e 40 a 50% para disciplina. Porque já são 47 anos, 20 anos com o Senhor, 15 anos de ministério e aprendendo a cada dia. Então, somando. Esses 20 a 30% vão ser uma soma daquilo que eu já adquiri. Esses Isso. 30% que antes eram 40%, já pode diminuir um pouquinho, porque as coisas já não são como no começo, as coisas já são bem mais organizadas, e como eu falei, a engrenagem já roda melhor. Então eu posso diminuir esse percentual. Mas a disciplina para prover, para pensar no adiante, para pensar no além, eu precisei aumentar. Até porque o tempo está passando, a idade vai chegando, e uma série de coisas, e os tempos são difíceis. A palavra diz que os dias são maus. Já dizia isso há 2000 anos. E tem se tornado maus cada vez, os dias têm se tornado cada vez mais maus. E a gente precisa se provisionar. Agora, agradecendo já a Hélio. Hélio, vou tirar você da tela aqui. Valeu, valeu. Pronto, que Deus abençoe a todos. Para poder ler as outras questões aqui. A questão da disciplina gerando provisão não necessariamente quer dizer que a gente vai esquecer os milagres ou menosprezar os milagres de Deus. Não, não é isso não. Não é isso não. José não menosprezou os milagres do Senhor. Não, mas ele agiu com conhecimento revelado, com planejamento que Deus deu a ele, com a disciplina que Deus colocou no coração dele. Não é desprezar os milagres, não é desprezar Deus, em hipótese alguma. Até porque foi Deus que tirou José da prisão. E foi Deus que colocou José no palácio. Foi Deus que tirou Davi de trás das malhadas, de trás do rebanho de ovelhas de seu pai Jessé, e colocou no palácio. Primeiro em Hebrom, depois em Jerusalém, para reinar sobre todo Israel por 40 anos, ainda que fossem 40 anos de guerra. Foi o Senhor que fez de Salomão, chamado por Natã de Gededias, foi o Senhor que fez de Salomão, que não era o primeiro na linha sucessória, o primogênito era quem sucedia o pai. Salomão não era o primeiro filho de Davi, foi Deus que fez de Salomão, mesmo não sendo primogênito, rei sobre todo Israel por 40 anos, e 40 anos de paz. Então, não é desprezar o Senhor, não é desprezar seus milagres, não é desprezar seu poder, não. Mas a gente precisa de conhecimento revelado, de planejamento bem feito e de disciplina para realizar tudo isso. A irmã Jane escreveu: o mais difícil é quando se é casado e um quer fazer as 3 coisas e o outro não. É uma dificuldade, irmã Jane, que pode realmente existir. E é muito bom quando o casal entende essa necessidade, ainda que os percentuais sejam diferentes. O marido pode ser um percentual X de conhecimento, de planejamento e de disciplina, a esposa ter as mesmas 3 coisas, mas em percentuais diferentes. Aí é fazer uma média de ambos para se chegar a um fator. Se o marido é 40% conhecimento, a mulher é 20% conhecimento, ou o contrário, se a esposa é 40% conhecimento e o marido é 20%, faz uma média e que seja o casal 30% de conhecimento. A mesma coisa com planejamento, a mesma coisa com disciplina. Mas pode ser um fator complicador a relação quando o outro
não tem uma ou não tem as três dessas coisas, ou mesmo tendo, não encontra o equilíbrio. Carla escreveu: o pior é que deixamos a vida seguir, aí quando vê, já foi. E as coisas vão acontecendo e muitas vezes escolhemos as consequências, aí vemos como era, verdade. Foi o exemplo que eu lhe dei e dei a todos, daqueles 9 meses de vacas gordas, daqueles 9 meses de espigas cheias, lá em 2009. E o meu grande arrependimento, 7 anos depois, de viver 9 meses de vacas magras e feias, de espigas murchas e mirradas. E aquilo começou a me fazer pensar um pouco diferente, para que essa realidade mudasse, até que começasse a chegar naquilo que eu espero. Não está ainda do jeito que eu espero, não está ainda do jeito que eu quero, mas eu, graças a Deus, reconheço, confesso e agradeço a Deus uma mudança bem radical na minha maneira de pensar acerca dessas coisas. Rodrigo falou que é igual o pastor Alexandre. O pastor Alexandre, se não me engano, disse que eles conseguem identificar até as 3 coisas, mas em total desequilíbrio. Consegue identificar o conhecimento, o planejamento e a disciplina. Mas essas coisas precisam se equilibrar entre si, encontrar os percentuais aí, talvez, ajustar de acordo com a necessidade para que possam caminhar de maneira adequada. Rose disse que a questão dela é disciplina. Cláudia disse: quando Deus te mostra o negócio, e mesmo estudando e tendo disciplina, mesmo sem planejamento, como ter a visão do caminho a seguir para se desenvolver, além dessas 3 capacidades. Bom, pelo que eu entendi aqui, é que mesmo que falte planejamento, mas quando há conhecimento, quando há disciplina e quando Deus está naquilo, a coisa acontece. Pode acontecer. Deus pode revelar conhecimento, Deus pode plantar no coração da pessoa um desejo muito forte, muito grande de fazer aquilo, e a pessoa vai se disciplinar, se sacrificar, porque disciplina é sacrifício, como disse nosso irmão Hélio, muito bem colocado. Mas ainda faltando alguma coisa de planejamento, pode acontecer, pode dar certo, pode, mas ainda assim vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, o caminho vai ser mais esburacado, vai ser mais tortuoso. O bom é que existam as 3 coisas. Janilda diz que a ela ainda falta algo de disciplina, algo todo. Elionai diz que, igual o pastor Alexandre, reconhece as 3 coisas, mas em desequilíbrio. Quem mais? Deixa eu ver, a Alexandra está escrevendo ali. Deixa eu ver se eu consigo ler algumas coisas aqui que foram escritas depois. Rodrigo falou de sacrifício, no sentido de disciplina. Gil escreveu aqui: verdade, com planejamento, disciplina e conhecimento conseguimos. Carla falou que isso deve nos levar a nos esforçar realmente. A Jane botou aqui que o problema maior é quando o alvo de um dos cônjuges deseja fazer uma coisa e o outro não. Tem o mesmo alvo, é dentro daquilo que eu já falei. A Jurema, Rita falou que o mesmo do pastor Alexandre também. A Jurema escreveu: administrar é desafiador, mas de suma importância. Aprendi muito na instituição que ela trabalha, na empresa que ela trabalha, esses pilares. E glória a Deus por isso. Claudiana falou que requer esforço da nossa parte. Sim, conhecimento, planejamento, esforço. E disciplina exige esforço da nossa parte. Tiago, meu querido Tiago, meu sempre diácono Tiago, falou que acredito sobre a necessidade de equilíbrio nesse tripé. A atitude, disciplina, nos impulsiona a buscar pelo conhecimento, e estes 2 nos ajudam a planejar. Fazemos planos e é Deus que realiza. Exatamente. A própria palavra de Deus em Provérbios diz que o homem em seu coração faz sonhos, faz planos, mas quem dirige os passos é o Senhor.
Então, não é que o Senhor anule aqueles sonhos. O homem tem sonhos, mas quem vai dirigir os passos do homem, da mulher de Deus, para atingir aquilo, é o Senhor. Então, uma coisa não anula a outra, concordo plenamente. Mas essa caminhada, esse dirigir do Senhor, é justamente revelando conhecimento, nos fazendo planejar, nos dando disciplina, nos fazendo realizar alguns sacrifícios até para colhermos adiante aquilo que Deus revelou. Deus sabia que viria fome, por isso levou a José aquilo ali. Mas se José não tivesse mantido o planejamento que Deus deu, mantido a disciplina que era necessária para aquilo, tudo teria se perdido. Rodrigo falou, dentro de um relacionamento, como um casamento, todos precisam ter o mesmo pensamento e objetivo. Gente, o casamento é uma parceria, é uma união e é uma sociedade, por assim dizer. Sua esposa é sua sócia. Seu marido é seu sócio. Vocês fazem parte dessa grande associação, vocês fazem parte dessa sociedade que é um casamento. O casamento não é um negócio, mas que em determinados aspectos pode até ser administrado como um negócio e vai trazer frutos. O casamento não é um negócio, mas é uma parceria. É uma sociedade. E ambos têm que andar na mesma direção. Ambos têm que ter os mesmos sonhos. Eu não posso querer viajar para onde? Sei lá. Vou pegar a brincadeira com o Hélio também. Hélio, quando estava aqui, eu falei para ele que um dia desse a gente vai, se Deus permitir, a gente vai lá curtir o visual lá de Dubai. Vamos lá para o Atlantis The Palm, Hotel 5 Estrelas, lá em Dubai. Eu não posso querer ir para Dubai com o Hélio. Eu tenho que querer, com o conhecimento que Deus me deu, com o planejamento que Deus me deu, com a disciplina que Deus me der, eu tenho que querer ir para Dubai com a Alexandra e com o Mateus. E Hélio, da mesma forma, com a esposa, com o Gil. A gente se encontra no aeroporto, ou a gente se encontra já no Atlantis The Palm em Dubai. Entendendo essa questão? Então, o casamento exige essa parceria. Porque o casamento é uma parceria. Não adianta a esposa ter conhecimento, ter planejamento, ter disciplina, fazer economias, por exemplo, e o marido torrar tudo em compras pela internet. Ou o contrário. Não adianta nada. Porque vai chegar um momento, e o momento chega, que as coisas ficam feias. A vida é feita de ciclos. A economia é feita de ciclos. Se você pegar os gráficos da economia mundo afora, você vê o quanto ela é cíclica. O quanto ela sobe, o quanto ela desce. O quanto ela sobe, o quanto ela desce. Mesmo que no geral ela suba, ela sobe caindo. A vida é feita de ciclos e ela sobe. A gente aprende, a gente cresce, a gente adquire conhecimento, a gente planeja, a gente tem disciplina, a gente faz uma série de coisas. A vida é esse ciclo de subida, mas em meio a essa subida, alguns altos, alguns baixos. Alguns altos, alguns baixos. Nesses momentos de alto, você tem que ter conhecimento, planejamento e disciplina. Porque quando tiver nesse momento de baixa, todo o seu conhecimento, planejamento e disciplina vão ser o impulso para você subir para aquele outro momento de alto. E lá você faz a mesma coisa, de novo, conhecimento, planejamento e disciplina. E quando a vida entrar em outro ciclo e você descer, aí então você sobe, tem esse impulso de novo, baseado nessa questão. O pastor Alexandre escreveu aqui como equilibrar isso, como fazer funcionar bem esses pilares, depois de se identificar. Trabalhei em uma empresa que, quando identificávamos uma situação, montávamos um plano de ação para resolver. É justamente isso. A primeira coisa é identificar o que está acontecendo. Identificar o que está ali no entorno.
Isso aí é adquirir conhecimento. Identificar o problema é conhecimento. É o primeiro desses princípios. Não sabe o que é, agora descobre o que é, pronto. Você tem conhecimento daquilo. Então se parte para planejar o que fazer. E depois de conhecido o que é, o problema ou a solução, depois de planejado, pensado o que fazer, é ter a disciplina para colocar o plano em prática, colocar o plano em execução, para que então se colha os frutos disso. Flori escreveu: eu oro a Deus para ter sabedoria, para ter as áreas, para ter todas essas áreas na minha vida. É buscar de Deus. É buscar de Deus, Flori. É exatamente isso. Manelete escreveu: conhecimento é o caminho do convencimento. Com conhecimento, você convence a você mesmo. O planejamento poderia levar a êxito, a aplicação do conhecimento, e o planejamento é disciplina, poderá levar ao êxito e execução do plano. Exatamente isso que eu acabei de falar em relação ao que o pastor Alexandre escreveu. Quem mais aqui? A Carla escreveu aqui: esse ensinamento é para tudo. No casamento precisamos conhecer, planejar e ter disciplina para fazer dar certo. Perfeito. Exatamente. A diaconisa Edilene, lá em Santana e Ipanema, escreveu: às vezes no relacionamento um é mais sonhador do que o outro. É verdade. E um tem que dar uma segurada. É isso aí, é disciplina. Se um, no que conhece, no que sabe, termina se empolgando mais e aí termina planejando menos ou tendo menos disciplina para isso, o outro que é mais planejado, o outro que é mais disciplinado, ainda que tenha também muito conhecimento, dá uma segurada. É isso aí, Edilene, é manter o equilíbrio. Carla escreveu: claro que sempre colocando diante de Deus. Amém. Aprendi a perguntar a Deus antes de executar. Perfeito. O diácono Eduardo escreveu que esses 3 conceitos possam ser aplicados em nossa vida de comunhão com Deus também. Perfeito. É aquilo que eu falei. Estamos dando um aspecto aqui econômico por conta do texto de Gênesis 41, mas eu falei por 3 vezes que isso também se aplica à nossa vida. Em relação a Deus, precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, como está lá no livro do profeta Oséias. Em relação a Deus, precisamos ter planejamento, planejar o nosso dia, planejar o nosso tempo, dizer quanto tempo vamos dedicar a Deus, quanto tempo de leitura, quanto tempo de estudo, quanto tempo de oração, quanto tempo dedicar ao trabalho, quanto tempo à família. Planejar tudo isso para que tudo se harmonize. Em relação à disciplina, é fazer de tudo para que isso seja mantido. A busca e o guardar do conhecimento, a disciplina virá para que o planejamento, junto com esse conhecimento, se torne efeito. Se não, foi só conhecimento, foi só planejamento e nada vai acontecer. Não adianta ter somente uma, ou mesmo somente ter 2 dessas 3 coisas. É necessário termos os 3. É necessário termos os 3. E tendo esses 3 conceitos, essas 3 coisinhas nas nossas vidas, aí então você vai dar graus, de acordo com o seu momento, de acordo com a sua necessidade, para a glória de Deus. 2 minutinhos para acabar a nossa live, nosso estudo. Carla, obrigado, Carla. Carla escreveu aqui que por ela ficaria aqui o dia todo. E glória a Deus. Por mim também, Carla. Eu tenho que ter a disciplina de encerrar também, que se deixar... A mim também, e glória a Deus. Mas, meus irmãos, por hoje é só. Por hoje é só. Continue orando por nós. Logo mais à noite estaremos aqui mais uma vez, 19 horas, dando glórias a Deus, louvando, exaltando o nome do Senhor. E se vocês quiserem que a gente torne a esse assunto, ainda abordando esses 3 conceitos e usando outros exemplos bíblicos, e que podem ser trazidos não somente para a questão econômica e financeira, apesar de ser muito importante e essencial, podemos trazer esses conceitos trazidos em outros exemplos bíblicos. Se vocês quiserem, a gente pode retornar, continuar nesse assunto, tá bom? Deus abençoe a todos grandemente, no nome de Jesus. Até logo mais, 19 horas, para a glória do Senhor. Deus
hoje, sempre, grande, rica, poderosa e abundantemente no nome de Jesus. Obrigado por sua companhia.